Boa noite, pessoal. Aqui quem lhes fala é a pastora Francisca Rosa, tá? Aqui deste canal Edificando Vidas através da Palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Diz assim: o temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessa diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Por isso sejam poucas as tuas palavras, porque das muitas ocupações brotam sonhos e de muito falar a prosa vã do tolo. Eita, que palavra maravilhosa. Esta palavra aqui, pessoal, ela está falando a respeito de votos ou promessas. Muitas vezes nós estamos passando por períodos delicados e fazemos votos a Deus, fazemos promessas a Deus. Por exemplo, Senhor, se tu me der um carro, eu vou consagrar o carro ao Senhor. Ou então, outro exemplo, Senhor, se tu me der uma casa, eu vou consagrar a minha casa ao Senhor, vou oferecer um culto em ação de graças todo ano. Ou então, Senhor, se tu me deres um casamento, eu vou te honrar, eu vou honrar meu marido. Ou outro voto que você faz também, Senhor, se tu me abençoares financeiramente, eu vou tirar a 10ª todos os meses do meu pagamento e vou devolver para a tua casa. É o meu dízimo de adoração, de gratidão ao seu nome. Porque dízimo é um ato de amor e de fé. Então você veja que são N's os votos que nós fazemos diante de Deus, mas nós temos que ter o cuidado quando fizermos esses votos. Você tem que pensar bem antes de fazer um voto. Porque quando você faz um voto a Deus, você tem que cumprir este voto. Tá entendendo? Olha só, e muitas vezes não é fácil cumprir o voto. Muitas vezes você se esquece. Você pediu a casa, mas esqueceu que todos os anos você tem que oferecer um culto em ação de graças, porque você prometeu a Deus que faria isso. E você para de fazer. Faz uma, 2 vezes, depois você não faz mais. Mas você tem que fazer sempre para que o seu lar seja abençoado. Quando você pede a Deus um carro e diz, vou apresentar o carro ao Senhor, depois que você compra o carro, você nem se lembra que você falou, tá? São votos de tolos, diz o Senhor. Voto é uma coisa muito séria. Então, aquilo que nós votamos, nós temos que cumprir. Por exemplo, se você disser assim, Senhor, eu preciso de uma bênção financeira, preciso que meu salário aumente, mas, Senhor, se tu fizeres isto, eu te prometo que eu vou dar o dízimo de tudo, porque dízimo é um ato de amor e de fé. Eu vou dar. E aí, Deus abre as portas, te prospera, e cadê o voto? Você deixa de cumprir. Aí, de repente, as coisas começam a dar errado e você não sabe por quê. Porque você prometeu e não cumpriu. Olha só, tem que ter cuidado com o que você vota. Jefté foi um homem que, perdoe, ele saiu para a luta. Primeiro, ele estava na casa do pai dele, mas ele era filho de uma prostituta. E aí, quando os irmãos cresceram, expulsaram ele de casa. Não, você não vai ter herança junto conosco, seu bastardo. Expulsaram ele de casa. E ele foi embora e se uniu a pessoas, meio revoltado assim, se uniu com pessoas que não deveria. Mas depois de algum tempo veio uma luta sobre aquele local e eles não sabiam guerrear. Porém, Jefté, ele era bom de guerra, ele era um guerreiro, ele era corajoso. Aí eles se lembraram que Jefté era o único que poderia livrá-los. E aí eles foram até Jefté e disseram, Jefté, não dá para você vir ser o nosso comandante, nos ensinar a lutar? E ele pegou e falou assim, olha, vocês me expulsaram de casa. Agora eu só volto se eu for o comandante, se eu mandar em tudo. Eita, papai! E aí, eles, temendo, poderiam morrer,
eles disseram, tudo bem, você vai ser o nosso comandante. E aí Jefité se reuniu o povo e saiu para as guerras, né? E a guerra era tremenda, era ferrenha. Aí Jefité fez um voto, Senhor Deus, se o Senhor me abençoar nesta guerra, se eu ganhar esta luta, eu prometo a ti que o primeiro que se apresentar na minha frente, eu te ofereço em sacrifício. E aí, Deus deu vitória, ele venceu. Aí Jefité foi para casa. Quando ele se aproximou da casa dele, eis que a filhinha dele sai correndo de casa e veio ao encontro dele para abraçá-lo. E aí ele chorou, ele ficou muito triste, angustiado e disse, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, que desgosto. E a filha não entendia nada, porque ele ofereceu em sacrifício a primeira coisa que aparecesse na sua vida. Mas ele pensou que fosse assim, uma vaca, um carneiro, né? Mas não foi a filha. E aí ele teve que falar com a filha, eu prometi que se eu fosse bem na guerra, se eu vencesse a guerra, a primeira coisa que viesse ao meu encontro seria oferecido a Deus em sacrifício. E então essa menina chorou muito, porque ela era uma moça virgem, ela tinha o sonho de casar-se, e o pai fez um voto. O pai fez um voto, ele foi precipitado, ele não especificou o que viria primeiro. E veio a filha. E aí ela falou assim, meu pai, o senhor vai cumprir o seu voto. Mas deixa que eu vá com as minhas moças lá para o deserto, lá para as montanhas, e durante 7 dias eu chore ali, eu chore a minha virgindade. Depois eu virei e serei entregue a ti em sacrifício. E ele permitiu, ela reuniu as amigas e se mandou lá para o deserto, para o monte, e ali ela chorou dias e dias seguidos, porque era uma virgem, nunca ela iria conhecer um varão na vida dela, porque o pai havia feito um voto. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com o que se vota, porque o que você votar, você tem que cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Entendeu, pessoal? Esta palavra é muito linda, Eclesiastes, capítulo de número 5. Medita nesta palavra, tá? E seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia em nome de Jesus. Amém.